Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Amém? Vamos abrir aí Salmos 56, 9. Salmos 56, 9. Amém? No dia em que eu te invocar, os meus inimigos baterão em retirada. Uma coisa eu sei, que Deus é por mim. Uma coisa eu sei, que Deus é por mim. Amém? Pai, nós te louvamos, te bendizemos. Pai, agradecemos ao Senhor pela tua beleza, pela tua santidade. Pai, pedimos ao Senhor, somente ao Senhor, Pai, que o Teu Espírito Santo venha sobre nós. Pai, nós queremos aqui, ó Pai, aprendermos mais da Tua Palavra. Pai, seja o Senhor aqui a nos conduzir, seja o Senhor aqui a ministrar nas nossas vidas. Pai, que seja manhã de libertação, que seja manhã de crescimento, que seja manhã de transformação, em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar, queridos. Obrigado, varão. Queridos, eu quero fazer um overview, ou recapitular. Quem gosta do inglês aí, né? Overview. A primeira mensagem nós falamos das armas de nossa milícia. Falamos sobre a armadura de Deus. Falei que Deus é Deus Emanuel, que é Deus conosco, né? Há uma mudança na forma de Deus estar presente. Eu quero te contextualizar. Antes era Deus, né, no seio do seu povo. Me foge agora a palavra, que é Deus. Pegar minha cola aqui. Era Eu Chamar, que é o Senhor está presente no nosso meio. E agora é Deus Emanuel. Então, Antigo Testamento, nós estamos trabalhando, Moloque, lá Amaleque, Antigo Testamento, e agora nós estamos trabalhando, né, numa esfera onde Deus é conosco. Então a gente precisa entender, o Deus que se revelava no meio do povo, Ele passou a se revelar em nós. E eu entendendo isso agora, eu sei que Deus é por mim, Deus é comigo, é Deus quem nos cuida, é Deus que nos protege. Então Deus nos dá uma armadura espiritual para que nós venhamos vencer as nossas batalhas. A segunda mensagem sobre esse tema, né, de inimigos de Deus, nós falamos de Amaleque. Amaleque são entidades espirituais, né, malignas, que nos atacam na retaguarda. Quando estamos de bobeira, quando não estamos atentos, né? Quando estamos em dúvida, será que Deus me ama? Será que Deus cuida de mim? Será que Deus quer mudar a minha vida? Então, Amaleque vem e ataca. E ele ataca em áreas que nós estamos ausentes, ou não estamos vigilantes. Quando nós não guardamos o nosso coração. Por exemplo, eu foco no trabalho e esqueço do meu casamento. Então ele vem e ataca o meu casamento. Ou eu sou muito dedicado ao meu casamento, sou muito dedicado no trabalho e sou negligente com as coisas do Senhor. Ele vem e ataca e eu vou começar a distanciar da igreja, da casa do Senhor. Então, nós entendemos claramente como esse inimigo opera e mostrei como é que nós vamos, né, fazer resistência a essa entidade para que nós não sejamos atacados.
Como é que nós vencemos Amaleque? Simplesmente permanecemos firmes no Senhor. Nós não o atacamos, nós ficamos firmes no Senhor, temos uma identidade, somos vigilantes nas coisas do Senhor. E eu trouxe a seguinte comparação aqui: Amaleque é igual o trombadinha na rua. O trombadinha na rua, ele toma o seu celular por quê? Porque você está dando bobeira. E pega a bolsa das mulheres na rua por quê? Porque está fácil. Mas quando você está ali preparado, em atenção, ou com mais gente, ou que você está posicionado com a sua bolsa, ou o celular está no bolso, dificilmente você vai ser abordado, ok? Mas hoje eu quero falar de outra entidade, e a gente precisa entender as verdades espirituais. Nós precisamos entender como é que Deus opera. Eu também falei que Amaleque é perigoso, mas não é poderoso. A gente precisa separar as coisas. Aquilo que é contra a nossa vida é perigoso, mas não é poderoso. Quem é poderoso? Nosso Deus. O nosso Deus é poderoso. Amém? Então Moloque, eles são descendentes de Amon, eles vêm de uma linhagem, né, de seres vivos normais, né? São descendentes de Ló, de filhos de Ló, né? E depois foi estabelecido como deuses, com D minúsculo. Foi construída uma mega estátua. Se você digitar no Google, né? Pode fazer isso aí agora se você quiser, né? Estátua de Moloque. Se você digitar aí, você vai ver. Essa estátua, ela era de metal. Essa estátua, ela era oca. E ali eram sacrificados crianças. Era um costume de pessoas que não seguiam ao Senhor. Mas o povo de Deus flertava com esse Deus. As pessoas, né, serviam a dois senhores, né, é um pé na igreja, um pé no mundo, ou um pé naquilo que é realmente um Deus de verdade, e comendo, né, cebolas do Egito. Então, o povo de Deus também, infelizmente, se dava às coisas pagãs. Essa entidade é um Deus pagão, não é o nosso Deus. Nós cremos somente em um Deus, que é Deus Todo-Poderoso. Amém? Que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então nós precisamos entender essa verdade. Vamos lá em Levíticos 20. Gênesis, Êxodos, Números, Deuteronômios, Levíticos. Levíticos 20, versículo 1 ao 5. Se vocês quiserem ligar o ventilador aí do lado, aí fica na liberdade, viu? O Senhor disse a Moisés: diga também aos filhos de Israel. Filhos de Israel é o povo de Deus, né? Qualquer dos filhos de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que entregar um de seus filhos a Moloque, será morto. Eu paro aqui. A gente precisa entender a seguinte coisa. Presta atenção aqui. Aqui Moisés está ensinando o povo. Olha, eu vou me dirigir a duas pessoas, Moisés está dizendo. Eu vou falar aqueles que são da igreja e vou falar aqueles que estão no meio da igreja. Se você que está na igreja, se você que é da igreja, se prostituir com esse Deus, a palavra prostituir é se entregar a algo que não é certo. Se você se entregar a esse Deus, se você fizer o que esse Deus te pede, que fique claro aqui o que cabe a nós. Irmãos, isso é a lei.
E ela faz muito sentido. E a lei, ela é uma carta de amor de Deus para com a sua igreja. E a gente precisa entender ela. Nós vivemos a graça, mas nós precisamos entender a lei. Digo aos filhos de Israel e a qualquer outro que está no nosso meio, dos estrangeiros: quem entregar um dos seus filhos a Moloque será morto. O povo da terra apedrejará. Se alguém entregar um filho para ser sacrificado a Moloque, os demais vão matar essa pessoa que entregar o seu filho. Vocês entenderam? Nós não vamos aceitar no nosso meio quem sirva a Moloque. Isso é uma lei. Moisés, dirigido pelo Senhor, está ensinando o povo de Deus. Não negociamos. Ponto. Verso 3: voltarei o meu rosto contra esse homem e o eliminarei do meio do seu povo, porque entregou um de seus filhos a Moloque, contaminando assim o meu santuário e profanando o meu santo nome. Irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que não é do Senhor no nosso meio. E a gente sabe que uma fruta podre na fruteira contamina muitas outras. A gente precisa tomar muito cuidado. Nós não saímos apedrejando e matando ninguém, mas a gente precisa saber observar e tratar. Se o povo da terra fechar os olhos, olha aqui que o texto está dizendo. Se o povo da terra fechar os olhos para esse homem, que esse homem fez, ao entregar os seus filhos a Moloque e não matar, então eu voltarei o rosto contra esse homem e contra a sua família, e eliminarei do meio do seu povo, com todos os que seguem e se prostituem com Moloque. Ou seja, se vocês não separam, eu vou me voltar contra todos. Que fique claro. A gente precisa tomar muito cuidado com as nossas decisões, com o que nós fazemos. Nosso posicionamento. Deus adverte veemente ao seu povo contra essa potestade. Amaleque não precisava ser atacado. Quando tinha amalequitas, o povo de Deus não precisava atacar eles. Eu estou voltando no culto passado. Por quê? Porque eles não atacam quem está atento. Então, se eu estou guardando o meu coração, se eu estou firmado no Senhor, essa entidade não me ataca. Estou tranquilo. Ok? Porém, já Moloque, precisa ser confrontado e dispersado, destronado, desautorizado a agir na nossa vida. Entendeu a diferença? Amaleque, eu não preciso atacar, deixa eles por si só, eles vão morrer sozinhos. Agora, Moloque, eu vou me levantar contra. Eu vou me posicionar e eu vou agir. Moloque ataca crianças. Moloque trabalha com crianças. É uma entidade que ela quer destruir crianças. O que tem a ver crianças conosco hoje? Alguém aqui já viu hoje no nosso meio alguém colocar uma criança viva dentro de uma fornalha de um Deus e queimar ele? Alguém aqui sabe em algum lugar que acontece isso? De que forma que isso acontece hoje? Eu mostrei claramente que as verdades espirituais de antes, no culto passado, elas operam nos dias de hoje e não podemos esquecer disso. Nós precisamos entender agora e aplicar isso aqui. Contextualizar com o nosso dia de hoje. Criança fala de crescimento, de imaturidade para a maturidade, da formação, do desenvolvimento. A criança é alguém que não está pronta. Não tem conhecimento. A criança fala de alguém que precisa ser cuidada.
ok? Então, a criança, a Moloque, trabalha para impedir o crescimento, o desenvolvimento. Então, essa entidade espiritual, ela opera hoje destruindo vidas que deveriam crescer, deveriam dar frutos, deveriam alcançar posições na sociedade, na igreja, ministérios, e muitas pessoas hoje não crescem porque Moloque dominou essas vidas. Isso aqui é muito real, querido. Eu não sei se eu vou liderar, eu não sei se eu tenho condição de liderar, eu não sei quem é Deus. Dúvida, Amaleque ataca. E quando eu não cresço, Moloque domina. Querido, isso é verdade espiritual. Isso são verdades espirituais que cercam o povo de Deus, que cerca a igreja. Moloque ataca crianças espirituais. Aqueles que estão começando a vida cristã, eu decido seguir a Jesus. Eu começo a viver uma vida religiosa, uma vida cristã. Religiosa com a condição boa, de estar nos preceitos do Senhor, de aprender a palavra, o temor do Senhor. E aí, compensa que não, a obra do Senhor é paralisada na minha vida. E aí a gente precisa tomar cuidado. O inimigo não quer que você cresça. O inimigo não quer o desenvolvimento espiritual da sua vida. O inimigo, ele vai trabalhar para que o seu filho não cresça e para que você não cresça. Porque ele não vai trabalhar só a criança. Ele vai trabalhar para que não haja desenvolvimento. Moloque quer impedir o crescimento da família, crescimento da igreja, crescimento do ministério, e ele vai tentar nos desanimar. Desanimar. Irmãos, nós precisamos nos posicionar quanto a isso. Como isso é necessário. Moloque ataca áreas imaturas da nossa vida. Amaleque ataca áreas que nós estamos negligenciando. Eu não cuido da minha família, Amaleque vem e destrói a minha família. Agora Moloque não. Moloque tenta, ele ataca as áreas imaturas. Se ele ataca áreas imaturas, o que eu preciso fazer, gente? Conhecer mais de Deus. Eu preciso me posicionar. Eu preciso agora agir. Eu preciso atacar Moloque. Como que eu vou vencer a imaturidade do meu casamento? Por que a gente ministra homem ao máximo, mulher única, aliança? Para matar a imaturidade do relacionamento, fortalecer as famílias. Para que nós vamos trabalhar, ensinando a palavra de Deus? Para que nós não sejamos neófitos na fé, ou não sejamos como crianças, que é o sentido da palavra. Nós precisamos buscar conhecer. Toda vez que você só depende da mensagem do pastor para relacionar com Deus, isso significa imaturidade. Presta atenção que eu vou repetir. Toda vez que você só alimenta de Deus pelas mensagens da igreja, pelos trabalhos de quinta, de domingo, você ainda é imaturo. Você precisa arder no seu coração, vou usar a palavra do Zé, você precisa colocar no seu coração, entender a importância de você realmente trazer para a sua vida crescimento. Eu preciso ansiar, eu preciso ler a Bíblia,
Estava ministrando na escola dominical e eu falei, queridos, quando eu acordo, levantei, escovei meus dentes, lavei meu rosto, a prioridade da minha vida, depois da minha devocional, né, é alimentar o meu físico. Eu vou alimentar o meu físico pede. Agora, tal como eu anseio alimentar o meu físico, eu preciso alimentar o meu espiritual. Agora, eu não posso ser imaturo na fé. Se você não cresce espiritualmente, Moloque vai continuar subjugando a sua vida. É preciso crescer. O que acontece quando uma criança nasce? Parto, de forma ali natural, seja cesárea, né? Não é isso que eu quero dizer. A criança nasceu, se ela é bem alimentada, o que acontece com ela? Desenvolve, ela cresce. É natural, é o crescimento. Quando há algo diferente disso, não é natural. Quando nós nascemos de novo, porque a Bíblia fala que aquele que aceita Jesus nasceu de novo, o que é o natural? Crescer. Quando um cristão, um servo não cresce, não assume responsabilidades espirituais, não tem um posicionamento espiritual, ele é imaturo. E quando você é imaturo, você vai ser subjugado. Você vai sofrer ataques de Moloque. Irmãos, a igreja hoje, não digo Moriá, a igreja de forma geral, muitas pessoas estão impedidas de crescer, não crescem e não se posicionam. E não sabem por quê. A minha vida não tem nada a ver com meu pai e minha mãe, queridos. Se eu fosse imaginar, meu pai não é pastor, minha mãe não é pastora, eu nunca vou ser pastor. Tem alguma relação isso? Tem alguma relação isso? Como também o oposto é verdadeiro, o Vitor não tem que ser pastor. Agora, quem eu sou no Senhor? O que o Senhor tem para mim? O que o Senhor espera de mim? O que requer que eu faça? Eu estou fazendo? Eu estou colocando no lugar? Querido, nós temos pessoas, agora eu vou falar de Moriá. Nós temos pessoas no nosso meio que têm prazer de dar fruto fora da igreja. E eu preciso zelar primeiro pela nossa família. Você imagina se torto e direito, todo domingo eu estou ausente aqui pregando em outra igreja. Qual que é meu compromisso? Primeiro com a nossa casa. Primeiro conosco. Eu posso pregar em outra igreja? Posso. Mas isso nunca vai ser a maioria. Porque eu faço parte. Eu sou parte, eu sou enxertado com você nesse corpo. Nós temos prazer de dar fruto. Nós temos prazer de ver o crescimento no nosso meio. Ansiamos ver o crescimento das pessoas no nosso meio. Como é prazeroso quando alguém reconhece no outro a transformação, o crescimento, a mudança. Quando as pessoas olham para nós e falam assim, cara, como eu vejo Jesus em você. Como estar perto com você é bom. Como você é importante para mim. Como eu sinto bem quando eu estou com você. Pastor, eu acho que o senhor está doido, porque eu nunca vi ninguém sacrificar, ainda mais o povo de Deus ficar entregando criança, coisa doida. Esse pastor meu é doido. Vê lá, se o povo de Deus vai sacrificar a criança. Não, vai não. Vamos lá, 2 Reis. Segunda Reis 16, versículo 2. Acás, rei Acás, tinha 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Ah, eu sou tão jovem para poder reinar,
Eu vou ser líder, mas depois, sabe? Depois, quando eu já tiver aqui uns 30, 40, 50 anos que eu estou na igreja, aí eu vou pensar em fazer alguma coisa para o Senhor. Acás tinha 20 anos de idade e começou a reinar, presidente, governar uma nação. Porém, Acás não era bom, né? Acás tinha 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que era reto aos olhos do Senhor, seu Deus, ao contrário de Davi, seu pai. Andou no caminho dos reis de Israel e até queimou seus filhos como sacrifício, segundo as abominações dos gentios que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso em lugares altos, nas colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Queridos, vamos contextualizar. Tem muita gente hoje entregando os filhos a Moloque. Muita. Tem muita gente hoje entregando seu filho a Moloque. Está destruindo. Está matando filhos. Matando filhos. Matando filhos. Matando. Isso não é para criança. Isso está matando filhos. Isso está impedindo o desenvolvimento intelectual. Abro aspas, vou falar como psicanalista. Os nossos filhos não têm idade para isso aqui. Isso destrói a psique humana deles. E se destrói a psique deles, eles não vão ter como entregar sua vida para Jesus, porque o culto é racional. Entender as verdades de Deus, conversão, culto, é com o intelecto. Então tem muitas vidas hoje, muitas crianças hoje, sendo entregue a Moloque. Uau! Outra coisa, tem muita gente hoje entregando seu filho a Moloque. Nós podemos trabalhar, irmãos. Eu acho que o casal pode até trabalhar, mas vai ter que se desdobrar para exercer a sua paternidade sobre o seu filho. Aí vai ter que ser avaliado se vale a pena. Qual o tempo de qualidade nós temos com o nosso filho? Quando nós abandonamos, quando há áreas que nós negligenciamos, Amaleque ataca. Se negligenciamos a criação, a educação, os princípios bíblicos do nosso filho, não é responsabilidade da igreja ensinar a Bíblia para os nossos filhos. A gente contribui, a gente ajuda. Nós precisamos entender que toda vez quando nós deixamos áreas ausentes, não acompanhamos nossos filhos, Amaleque ataca. E aí, quando nós negligenciamos isso, nós estamos sacrificando os nossos filhos a Moloque. Eles não vão ter a sua cara, eles não vão ter a sua identidade, não vão ter os seus princípios, não vão ter os seus valores e vai por aí afora. Quando nós não cuidamos dos novos convertidos, quando nós não discipulamos pessoas na igreja, quando nós não ensinamos pessoas na igreja, isso é nós, não é eu, Zé Maria, é nós. Quando nós não cuidamos das pessoas que estão perto de nós, nós negligenciamos essas vidas, porque um novo convertido, ele é o que Moloque quer atacar e quer destruir. Porque Moloque ataca na imaturidade. E toda criança é natural que ela seja imatura, porque ela está num processo de crescimento. E todo novo convertido, ele ainda é imaturo, ele está em
desenvolvimento. Então eu preciso ansiar, eu preciso atacar Moloque, vencendo a minha imaturidade. Qualquer área. Qualquer área. Em que área que você não está crescendo, cresça. Cresça como homem, cresça como mulher, cresça como filho, cresça como filho de Deus. Permita ser transformado, moldado pela palavra. Então nós vimos aqui em 2 Reis que Acás, aquele que era rei, fazia. E via de regra, se aqueles que devem dar o bom exemplo não dão, todo mundo faz, né? Mas fulano faz, eu também faço. Todo mundo entra na rua ali na contramão, o que você faz? Também entro. Vamos aí, 2 Reis 17. Verso 16 e 18. 2 Reis 17, verso 16, 17 e 18. Desprezaram todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, e fizeram para si imagens de fundições dos bezerros, fizeram um poste de Deus Aserá e adoraram todo o exército do céu. Serviram a Baal, também queimaram os seus filhos e as suas filhas como sacrifício. Deram-se à prática de adivinhações e acreditaram em agouros e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, que provocaram a ira. Aqui agora está dizendo que todo o povo fazia isso. Todo o povo fazia isso. Todos os filhos de Deus estavam queimando seus filhos, estavam negligenciando na sua vida espiritual. Vamos lá em 2 Reis 21. Do 1 ao 6. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar. Pastor, mas eu só vou fazer as coisas para o Senhor quando eu tiver mais idade. 12 anos sobre a cultura judaica, já era homem, já ia para a guerra. Agora aqui indifere isso, porque aqui não é questão de voto, como é que fala? É sistema de governo, né? Aqui é reinado, ok? Então, se era filho do rei, o rei morreu, o filho assumia, né? É outro contexto. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Efiziba. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo as coisas abomináveis das nações, que o Senhor havia expulsado diante dos filhos de Israel. Pois reconstruiu os lugares altos de Ezequias, seu pai, havia destruído. Levantou altares a Baal, que são demônios, fez postes a deusas a Aserá, como o que Acabe, rei de Israel, havia feito. Prostrou-se diante de todo o exército dos céus, malignos, né? E o serviu. Edificou altares à casa do Senhor, a respeito do qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. E também edificou lugares a todo o exército dos céus, 2 atos na casa do Senhor. Queimou os filhos em sacrifício, adivinhava pelas nuvens, era augureiro e tratava com médios e feiticeiros. Fazia continuamente o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Povo de Deus. Agora outro rei. Passa rei, povo faz, vem outro rei. Isso aqui na Bíblia é repleto disso. Irmãos, o povo de Deus nunca perdeu uma batalha quando estava firme no Senhor. Toda vez que o povo pecou, Deus permitia o ataque. É princípio de legalidade.
Se você permanecer no Senhor, se você fortalecer no Senhor, o diabo não te toca. Olha a história de Jó. O diabo não te toca. Agora vão em Novo Testamento, Marcos 9. Olha o que Jesus vai trazer aqui, ensinando agora Novo Testamento. Nós estamos caminhando mais de 2000 anos de história agora, ok? O povo antigamente fazia isso, o que Jesus está chamando a atenção aqui agora? E se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada em seu pescoço e que fosse jogada no mar. Eu vou continuar lendo o texto, mas vamos... Oi? Marcos 9, 42. Marcos 9, 42. E se alguém fizer, estou lendo de novo, tá? E se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse jogada no mar. O que Jesus está dizendo? Pega uma corda, amarra no pescoço dele com uma coisa bem pesada e joga dentro d'água. Para quê? É melhor se matar do que você impedir que uma criança acesse o Senhor. Irmãos, quando eu tento ter o maior cuidado, irmãos, permita a criança ser criança aqui na igreja. Não impeça as crianças de receber o Senhor. A gente corrige criança, a gente ensina criança, mas elas têm que ter prazer na casa do Senhor. Elas têm que serem ensinadas. Eu tenho que ensinar e você tem que ensinar. Elas precisam querer crescer e desenvolver aqui dentro. Porque se elas forem imaturas, será um prato cheio para Moloque. Prato cheio para Moloque. Continua o texto. E se a sua mão leva você a tropeçar, olha que legal. Alguém tropeça pelas pernas, não pela mão, né? A gente precisa entender o texto. Se alguém tropeça, olha o que o texto está dizendo, verso 43. E se a sua mão leva você a tropeçar, corte-a. Por que o texto, parece que está escrevendo errado, né? Devia dizer assim, né? Se a sua perna é manca e você acaba caindo porque você tem problema nas pernas, melhor você arrancar ela fora. Mas o texto não está dizendo isso. Se você tem habilidade de andar e você pode andar corretamente, mas a sua mão te faz cair, o que o texto está dizendo? Se algo, a mão fala daquilo que eu estou fazendo. O que você faz você tropeçar espiritualmente. Se as suas atitudes não agradam a Deus, é melhor você decepar, arranca fora. É preferível entrar no céu sendo um aleijado do que ser perfeito e ir para o inferno. É o que o texto que nós estamos lendo. E se a sua mão leva você a tropeçar, corte-a, pois é melhor você entrar aleijado na vida eterna, né? Que tendo duas mãos, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Inferno é fogo que nunca se apaga, porque é eternidade. Há duas eternidades na vida do ser humano. E nós somos livres para escolher qual nós queremos. Eternidade com Deus e eternidade do fogo do enxofre. Todo mundo vai ter eternidade. Se aqui já está quente hoje, você imagina lá. Onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Verso 45.
E se o seu pé, agora mudou, e se o seu pé leva você a tropeçar, corte-o, pois é melhor você entrar na vida aleijado do que, tendo 2 pés, ser lançado no inferno. Onde os seus pés te levam? Onde você tem ido, que você não deveria ir? Um é fazer, o outro é onde você vai. Onde que você vai? Onde que você vai na rede social? Com quem você anda? Cuidado. É melhor você não andar mais, mas estar na presença do Senhor. Verso 46, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Verso 47, e se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o, pois é melhor você entrar no reino de Deus com um olho só, do que, tendo 2, ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga, porque cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se o sal vier a se tornar insípido, como lhe restaurará o sabor? Tenham sal em vocês mesmos e paz uns com os outros. Eu quero pegar esse texto aqui para a seguinte condição. Aqui o Senhor deixa muito claro que existe um lugar onde o fogo não se apaga. E Ele está falando de um fogo que mata, que é um fim. E a gente precisa entender que há uma responsabilidade sobre nós, para onde nós estamos indo, para onde nós estamos caminhando, para onde aquilo que nós fazemos, aquilo que nós andamos, aquilo que nós enxergamos, para onde estamos indo. Então eu preciso definir. Existe Amaleque, existe Moloque, ainda tem 6 outros que nós não estudamos ainda, e que quer destruir, impedir a vida cristã. E veja como esse assunto aqui é importantíssimo. Destruir a maturidade, o crescimento. O que a Bíblia fala? Eu preciso alcançar e encontrar a estatura de varão perfeito. O varão perfeito, o padrão é Cristo. Então, é inerente eu crescer e chegar à estatura de Cristo. O que me cabe como um cristão é ser parecido com Cristo. E Moloque trabalha onde? Para que eu não seja parecido com Cristo. Aqui agora, há um fogo que não se apaga. Há um fogo que arde. Vamos lá em 2 Reis, voltando lá, né? 2 Reis 23, 10. Segunda Reis 23, 10. Quem estava na escola dominical, lhe apresento Josias. Depois você lê aí, deixa aí marcado para você ler a história dele, que eu falei que foi rei com 8 anos. Josias também profanou Tofete, o que ficava no vale de Filho de Inom. Deixa eu contextualizar, porque senão você não vai entender. Vamos voltar lá no versículo 1. Deixa eu ver se é 1 mesmo. Peraí. 22, 1. Segunda Reis 22, 1. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Gedida, e era filha de Adaías de Bascate. Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor. Andou em todos os caminhos de Davi, seu pai, e não se desviou, nem para a direita e nem para a esquerda. Então agora um rei que fez certo, um rei que obedeceu.
Então aqui vai falar aqui, depois você lê aí, que ele foi destruindo, profanando as igrejas pagãs. Todo lugar que era de adoração de ídolo, ele foi destruindo, ok? Agora vão lá no 23:10. Josias também profanou ou destruiu, Tofete, que era uma entidade, que ficava no vale dos filhos de Inom. Porventura tem alguma Bíblia aí que fala Gena, ao invés de Inom? Não, É uma versão bem mais antiga. Talvez aquela Bíblia sua, Zé, antiga lá, pode ser que ela fala Gena. Vale de Inom, no original, é o Vale de Gena. Pastor, o que isso tem a ver? Não complica não, calma. Josias, quando foi limpar, destruir esses lugares tudo endemoniado, ele levou tudo para o Vale de Gena para descontaminar espiritual, tira o meu aspas, para descontaminar o espiritual e o físico, porque tinha tanta gente que foi sacrificado, tanta ossada, tanta coisa que ruim, que fedia mal, que ele levou tudo para o Vale de Gena, ossada, e ele começou a queimar tudo ali para acabar de destruir postes ídolos, demônios, imagens, ali ele destruiu tudo. Então, esse Vale de Gena foi um lugar igual quando a gente junta lixo, como é que fala? Um aterro sanitário, só que com fogo. Então foi lá e queimou. E aquele fogo consumia dias e dias e dias e dias de tanta coisa que ia ser destruindo. E quando Jesus, lá em Marcos, está falando de um fogo que não se apaga, ele está fazendo para o povo que sabe da história, fazendo menção de um processo de santificação, de um processo de santidade. Olha, tudo que é ruim tem que queimar. Deixa eu falar para vocês precisam estar muito claros. Aquilo que é podre tem que ser queimado. Aquilo que não é do Senhor precisa ser destruído. Jesus faz referência a Gena, Vale de Inom. E aquilo que não presta, aquilo que presta, o que o Senhor fala? Entra para o gozo do Senhor, céu. Aquilo que não presta vai ser queimado, destruído. Deus precisa, ou precisou, Deus agiu em levantar Josias naqueles dias, para santificar o povo. E o Senhor quer levantar Josias hoje. Aqueles que se acham novos demais, pouco tempo de igreja. Deus quer levantar você hoje como líder na sua casa, líder na sua família. Deus quer que você se posicione, que você cresça, que você vença a sua imaturidade. Você precisa crescer. Você precisa crescer. O posicionamento da liderança dos mais esclarecidos é fundamental. O novo convertido tem que ser protegido. Quem sabe o que deve fazer, faça. Quem tem maturidade, que exerça, que ensine. Porque nós precisamos cuidar dos nossos que ainda são imaturos, que são novos, das nossas crianças, dos nossos filhos. Nós precisamos blindar os nossos filhos, os novos convertidos. Aqueles que não conhecem o Senhor, nós temos que revelar o Cristo a eles. Vamos lá em Isaías. Isaías 50, verso 5.
O Senhor Deus me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde, e não me retraí, ou não fiquei acanhado. Hoje, essa manhã, o Senhor está nos abrindo os olhos. Hoje, essa manhã, o Senhor está abrindo os nossos olhos, os nossos ouvidos, e eu não fui rebelde. Eu aceitei, eu aceito, faz sentido essa mensagem. Vamos lá em 1 Coríntios 3, meu horário já estourou, 1 Coríntios 3. Eu estou sem cola aqui, sem marcador, 1 Coríntios 3, 7. De modo que quem planta, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. De onde vem o crescimento? Do pastor? Da igreja? De onde vem o crescimento, irmãos? De Deus. É Deus que dá o crescimento. E quem você tem que buscar? Porque se você é um religioso e se esmera em igreja, não é esse o fim. Ir à igreja é importante, porque é aqui hoje que você está ouvindo essa mensagem, e segundo Isaías, ela te faz sentido hoje, essa manhã, e nós não podemos negligenciar. Eu preciso saber o que eu tenho valorizado e investido o meu tempo, porque sem imaturo eu vou ser atacado. Então hoje eu preciso saber, o crescimento vem de Deus. É preferível eu aproximar do Alisson ou aproximar de Deus? Você precisa conhecer mais de Deus. E Deus se revela pela palavra dEle. É triste quando as pessoas não falam assim, quando as pessoas falam assim, eu não escuto a voz de Deus. Você está querendo dizer para mim que você não lê a Bíblia? Porque a Bíblia é a voz de Deus. A palavra é a voz de Deus. A parte mais fácil é ouvir a Deus. Entender que Deus ouviu as suas orações é outra coisa. Mas eu não posso negligenciar o que eu estou ouvindo de Deus. O crescimento é algo natural. Você lança uma semente no solo, é natural que ela cresça. É natural que ela dê fruto. É o natural. Quando não crescemos, quando não desenvolvemos, algum desvio tem. Algum problema tem. Se é culpa do solo, talvez é o ambiente que você está inserido. Você quer dar fruto fora da igreja? Você quer crescer fora da igreja? É necessário aceitar a palavra, ouvir. O crescimento é o antídoto contra Moloque. O que é antídoto? Remédio. Ai, pastor, Moloque. Gente, para. Só cresça. Simplesmente cresça. Desenvolva, cresça hábitos de leitura, hábitos de oração. O novo convertido é imaturo, precisa ser levado ao Senhor, que diz o nosso respeito. A imaturidade é algo natural, mas não dá para aceitar alguém que tem 30 anos que está na igreja, 10 anos que está na igreja, e é a mesma pessoa. Nunca conheceu mais de Deus. Não consegue orar. Você pode orar para nós? Mas eu pede para o outro. Sangue de Jesus. Isso é imaturidade. Você pode abrir o culto para nós? Posso, pastor. Abro.
E vem aqui, não fala a lorota não. Leia um texto e ore. Senhor, nós te glorificamos por essa oportunidade de estar aqui na tua casa. Senhor, abençoa o teu povo. Senhor, que o Senhor se manifeste, que o Senhor opere em nossos corações, que a tua palavra continue sendo verdade no nosso coração, porque ela sempre é verdade. Mas ela tem que ser verdade aqui em mim. Irmãos, o mundo espiritual ele é muito real. Mas eu comecei o culto dizendo: retrocederão os meus inimigos, porque Deus é por mim. E eu quero usar o Salmos 121, 4, para encerrar essa mensagem. Salmos 121, 4. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Irmãos, o nosso Deus não dorme. O nosso Deus tem ciência de tudo na nossa vida. O nosso Deus sabe todas as coisas. Ele é quem opera nas nossas vidas. Amém? Feche os seus olhos. Pai Santo, Santo é o teu nome. Pai, nós te louvamos, te bendizemos. Pai, agradecemos ao Senhor pela tua beleza, pela tua santidade. Pai, ministra, Deus, essa palavra, que essa palavra seja verdade. Pai, que haja crescimento no nosso meio. Pai, que verdadeiramente possamos crescer no Senhor e na força do teu poder. Pai, não permita que a tua igreja, que a Igreja Batista Moriá, produza servos imaturos, servos infrutíferos que não dê fruto no nosso seio. Pai, que verdadeiramente nosso objetivo seja servir ao Senhor, seja adorar ao Senhor, seja glorificar o teu nome. Pai, opera o teu querer, opera o teu realizar, Senhor, sobre nós. Senhor, ministra essa palavra nos nossos corações. Pai, que venha, Deus, sobre o nosso coração, Pai, o entendimento, a cura, a graça, a ação do Senhor. Pai, seja o Senhor sobre nós, hoje e sempre, em nome de Jesus. Em espírito, em verdade.